na graça e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta programação nós queremos chamar a atenção dos nossos amados e preciosos ouvintes para uma escritura bastante conhecida, em que todos os leitores da Bíblia gostam de ler. Nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 1. Quando a Bíblia nos diz: assim foram acabados os céus e a terra. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7 a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Deus criou todas as coisas, e depois de tudo criado, Deus olhou e não havia homem para cuidar da terra. No versículo 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas e o fogo da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O primeiro homem, ele já estava com Deus, mas ele não tinha um corpo, não andava, não falava, não se comunicava. Ele era um ser invisível, como Deus. Agora, não quer dizer que Adão foi o primeiro e o único homem criado. Na forma de espírito, mas na forma de homem, matéria, corpo, ele foi o primeiro. Quando Deus tomou do pó da terra e o transformou, criando um corpo para Adão, aquele corpo de terra que Deus houvera criado era apenas uma casa, aonde o Adão, aquele Adão que veio da eternidade com Deus, iria morar. Então, na matéria, carne, homem, Adão foi o primogênito, foi
foi o primeiro ser criado por Deus. Mas o primeiro Adão, o Adão Espírito, aquele que Deus pegou o pó da terra, criou uma imagem, uma estátua, porque um homem sem espírito é apenas uma estátua. E Deus o criou, lapidou. Aí Deus vem, olha para aquele ser perfeito, perfeito. E ele olhou para aquele homem e ele disse: eu vou dar vida a esse indivíduo e vou lhe dar uma tarefa, uma obrigação. Aqui está o jardim, lindo, com todo tipo de erva, árvores, flores, animais. Mas para que serve esse jardim tão belo, se eu não tenho alguém para cuidar dele? Aí Deus, na sua infinita graça e sabedoria, ele cria o homem. E aquele homem, ele faz dele um jardineiro. A primeira profissão deixada para o homem na terra foi ser jardineiro. E Deus incumbiu Adão de cuidar do jardim. Ele não precisava plantar, porque tudo que precisavam, que necessitava, já estava ali. Deus já havia plantado. A Adão só cabia a responsabilidade de cuidar. Deus não nos colocou, não nos levantou na terra para criar crente, formar igreja. Não. Isso foi obra de Deus. Deus apenas nos colocou aqui para cuidar. E como Deus colocou o homem feito do pó da terra no jardim para cuidar do jardim, era a responsabilidade do homem. Da mesma forma, este grande jardim que Deus criou, no qual ele habita nele, ele criou para a sua habitação. Também ele elege o homem para cuidar desse jardim. Deus não colocou Adão lá para pegar uma enxada, um machado, uma foice, um facão, cortar as árvores, cortar a vegetação, arrancar pelas raízes e jogar fora. Não. Deus colocou Adão ali para cuidar. Deus não nos colocou aqui na terra para matarmos uns aos outros. Deus não levantou um pastor para matar a igreja, matar os crentes. Ele levantou o pastor para cuidar.